Olá, meus amigos. Quem vos fala é o professor Bruno Lima, professor de contabilidade. E o objetivo desse vídeo é que reinaugura o meu canal no YouTube depois de um certo tempo sem gravar nenhum tipo de vídeo sobre a temática contábil. Eu estou retomando a gravação de aulas sobre alguma temática contábil que eu julgue ser importante para a gente. E a grande questão é a seguinte, considerando esse vídeo. Por que todo profissional de contabilidade precisa aprender a programar? Então, é essas e outras que eu quero tentar responder após a vinheta. Bom, então, por que todo profissional de contabilidade precisa saber programar? Então, vamos tentar responder isso, né, através de alguns slides que eu preparei para nós elucidarmos a questão. Deixa eu passar aqui. Bom, então temos o seguinte. Aqui tem um slide, aqui tem uma postagem minha no LinkedIn que eu disse o seguinte, que a contabilidade precisava disso. Como docente de contabilidade, sempre incentivo meus alunos a aprender a programar e a resolver problemas de negócio usando análise de dados, pois isso lhe permitirá oferecer mais valor aos seus serviços. Ora, a capacidade de nós analisarmos dados, a capacidade de nós analisarmos dados, principalmente um grande volume de dados, requer que tenhamos um certo conhecimento em programação. Por quê? Porque se nós sabermos que para que eu gere a informação, eu preciso de dados. E para que eu possa manipular uma quantidade razoável de dados que o mundo contemporâneo nos proporciona, né, decorrente das diversas tecnologias existentes, eu preciso ter um conhecimento em programação. Porque esse saber em programação vai permitir que eu possa manipular uma quantidade razoável de dados. E, consequentemente, na medida em que eu consiga manipular adequadamente esses dados, na medida em que eu consiga estruturar esses dados seguindo uma regra de negócio pré-estabelecida, eu consiga gerar a informação. Eu consigo gerar informação. E essa informação é o objeto de estudo a informação financeira, obviamente, é o objeto de estudo da contabilidade, como todos nós sabemos, né? Então, a essência da motivação do vídeo seria essa. Por que eu preciso saber programar? Ora, se eu tenho uma grande quantidade de dados aí pelo mundo, que está se espalhando, que está se distribuindo, as organizações produzindo mais e mais dados sobre o seu negócio, eu preciso manipular esses dados enquanto operador da contabilidade. Então, para que eu possa operar esses dados de forma mais organizada, mais estruturada, em função da volumetria desses dados, eu preciso ter uma destreza em uma linguagem de programação ou em linguagens de programação para que eu possa efetivamente manipular esses dados e, consequentemente, gerar informação acerca do patrimônio, né? Então, aqui eu trago, a resolução do Conselho Nacional de Educação, agora de 2024, que traz, algumas informações acerca do que deve ter o currículo de ciências contábeis agora, né? Ou seja, observe que ele já fala isso aqui, inclusive programação. Então, observe que os cursos de ciências contábeis deverão passar por adequações no sentido de ter em sua estrutura curricular a aprendizagem de linguagem de programação. E também o profissional contemporâneo de contabilidade precisa saber lidar com análise de dados ou data analytics, big data, ou seja, um grande volume de dados que estão estruturados ou não, né? Enfim. Bom, observemos também que o seguinte, esse estudo de Rico e Kakata em 2004, citado por Daniel Colucci e colaboradores, agora em 2015, tem até um certo tempo, bem verdade. Observe que ele já traz no seu bojo tecnologia da informação como elemento integrante da estrutura curricular da graduação de Ciências Contábeis. Então, na verdade, nós estamos falando de algo que já existe na graduação de Ciências Contábeis, ou pelo menos deveria ter na estrutura curricular dos cursos de Ciências Contábeis há pelo menos 20 anos. Porque essa estrutura curricular aqui, ela é de 2004.
Ela é de 2004. E a que está sendo proposta agora é de 2024. Então nós temos um lapso aí de 20 anos entre essa daqui, né, que foi um objeto de pesquisa por esses pesquisadores, e a atual, que já foi votada e agora precisa os cursos de ciências contábeis se adequarem a isso. Bom, também temos o seguinte: o mundo contemporâneo ele gera muitos dados, né? Sejam dados estruturados, seja dados não estruturados. Se você quer saber sobre dados estruturados ou não estruturados, comenta aqui o vídeo para que possamos também, se for o caso, a gente publicar um vídeo, né? Ter um vídeo explicando o que é um dado estruturado, não estruturado e como ele se aplica dentro da contabilidade. Bem, voltando, então nós temos um grande volume de dados dentro das organizações, que são gerados constantemente. Então, eu preciso, enquanto profissional, seja de contabilidade ou não, eu preciso saber lidar com esses dados, saber organizar esses dados, estruturar esses dados, manipular esses dados, para que eu possa gerar informação acerca daquilo que eu estou estudando, no nosso caso da contabilidade, o patrimônio das entidades, para que eu possa gerar uma informação mais tempestiva ao tomador de decisão e que consequentemente eu consiga gerar valor ao negócio. Bom, o que é que tem em comum a Amazon, a Microsoft, o Instagram e dentre outras empresas? O que é que elas têm em comum? Elas usam dados no seu processo decisorial. Então, na verdade, elas são empresas que têm a cultura data-driven. Data-driven. Ou seja, o que é isso? Cultura data-driven é uma cultura organizacional cujo processo decisorial é orientada por dados. E existem diversos estudos aí contemporâneos dizendo o seguinte: olha, empresas que se orientam a dados, ou seja, empresas orientadas a dados ou data-driven, tomam melhores decisões. Então, nós, enquanto operadores da contabilidade, no mundo contemporâneo, nós precisamos saber disso, nós precisamos lidar com dados, precisamos saber linguagem de programação para que nós possamos orientar melhor ainda o tomador de decisão. Eu trago um conceito que eu sempre apresento aos meus alunos quando eu ministro aulas de contabilidade introdutória, que é esse, que a contabilidade é uma ciência que proporciona informação financeira sobre o patrimônio e riqueza de uma entidade, em seus aspectos qualitativos e quantitativos, aos seus mais variados usuários, na tentativa de atenuar os conflitos distributivos de recursos numa sociedade. Ora, se a contabilidade tem essa finalidade de proporcionar, atenuar conflitos distributivos de recursos numa sociedade, né? Esses conflitos distributivos basicamente é o seguinte: ora, eu tenho uma pessoa A que tem mais dinheiro e eu tenho uma pessoa B que tem menos dinheiro. Para que essa pessoa A empreste dinheiro para essa pessoa B, ela precisa ter confiança em A. Essa pessoa A precisa ter confiança em B para emprestar dinheiro. E quem gera essa confiança é a contabilidade. Tá? Basicamente é isso aí. Essa atenuação de conflitos distributivos. Bem, então para que eu possa gerar informação, eu preciso saber manipular dados, né? Até porque para que eu possa ter informação, previamente eu tenho que ter dados, né? Dados organizados e estruturados. E uma outra determinante também é a figura da contabilidade digital, que tem surgido aí. Muito se falava que a contabilidade, a profissão contábil ia acabar, ia deixar de existir, aquela coisa toda. O que vai deixar de existir é aquele profissional que isso não se adequa à realidade, né? É aquele profissional que, diante das circunstâncias contemporâneas, né, das novas ferramentas que são apresentadas de trabalho, esse profissional que não se adequa a esse novo ambiente, esse realmente vai acabar. Mas aquele profissional que, por outro lado, né, fica antenado, verifica as tendências, observa e captura aquilo, pega as melhores práticas e aplica ao seu negócio, ao seu labor profissional contábil, esse sim vai se manter por um longo período de tempo. Então, esse é o vídeo, gente, que eu queria explicar a vocês o motivo pelo qual a contabilidade, todo profissional de contabilidade, na verdade, precisa aprender a programar, né? Esse foi um vídeo reintrodutório, vamos dizer assim, né, que
marca o meu retorno ao YouTube depois de um certo tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem esse vídeo, né? Deixe seus comentários aqui na aba comentário, né? E que nós possamos fazer essa discussão da melhor forma possível. Obrigado e até a próxima.